Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. Nosso convidado é um político experiente, senador, é professor e está em dúvida em como vai votar no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos ver quem é essa figura. Temos aí o senador Cristóvão Buarque, ele está agora no PPS e votou pela abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e agora está em dúvida qual vai ser o voto, o que lhe vale críticas de todos os lados, dos que são a favor da Dilma, dos que são contra a Dilma e também um assédio do presidente Temer, da presidente Dilma, disputando o seu voto. Explique a sua posição e suas dúvidas, senador. Eu não estou em dúvida, eu estou sem pressa, eu estou julgando. Quando você vê um juiz sentado na cadeira, você acha que ele está em dúvida? Não, ele está julgando, então ele vai devagar. Eu estou analisando para comprovar se houve ou não crime, eu já estou convencido que houve ilegalidade. São muitos olhos que a gente tem que olhar. Um olho é sobre a legalidade dos erros da Dilma, o outro é sobre o seu governo, as consequências desse governo para destruir quase o Brasil. Um terceiro é o olho para o futuro, o que é melhor para o Brasil. O quarto são os próximos meses, com o Temer. A análise de tudo isso demora muito. Agora, formalmente, legalmente, é crime de responsabilidade. O senhor deverá, como senador, julgar se ela cometeu ou não crime de responsabilidade, pedaladas fiscais, aquela coisa. Quanto a esse ponto, o que o senhor acha? Quanto a esse ponto, houve ilegalidade. Ilegalidade, mas é crime ou não? Não sei. Depende muito da gente ver a dimensão, os outros que cometeram coisa parecida e que a gente precisa saber se foi da mesma gravidade. Uma pessoa romper a velocidade além do limite é ilegal, mas o crime se mata. Eu acho cedo para dizer se as ilegalidades das pedaladas justificaram caçar o mandato. É, que teve um editorial do New York Times que fala que se ela cometeu esses crimes, a punição do impeachment é desproporcional. Seria uma coisa... Veja bem, não é só desproporcionalidade, não. Caçar um presidente é muito sério. Mas no caso da Dilma, deixar ela voltar é muito sério também. Aí entra o aspecto político. Entra o aspecto político. Quais os critérios que você usa para analisar isso? Os erros que ela cometeu e a continuação do seu governo, da mesma maneira, criando um problema muito sério para décadas, talvez, do Brasil. Temos que impedir isso, mas temos que impedir isso olhando a Constituição. Se a gente para um governo, porque ele é ruim, desrespeitando a Constituição, podemos estar repetindo o que fizeram os militares. O que é que fizeram os militares? Tem um governo ruim, na ótica deles. Vamos tirá-lo. Eles fizeram aquilo em nome do patriotismo. Não basta. Tem que ter um olho na Constituição, um olho nos erros que ela cometeu, um olho no futuro do governo Temer, um olho no futuro do governo Dilma, se ela voltar. Agora, vamos falar do governo Temer. Pouco mais de um mês, 3 ministros já caíram. Ele aparece o nome dele numa delação premiada. Boa parte dos seus ministros aparece, inclusive o presidente do Senado, não só os ministros, mas o presidente do Senado, o presidente da Câmara, é um ex-presidente. O governo Temer tem condição de se sustentar ou não? O governo Temer está ferido, mas não está ainda ferido de morte. E está acertando, a meu ver, em algum aspecto, que é o caso da economia. Ele está trazendo uma dimensão importante para o Brasil, a responsabilidade. O grande mal da Dilma foi a irresponsabilidade dela. Aliás, quando os petistas vêm dizer que é golpe querer botar o Temer, eu digo, então, foi um erro. Uma irresponsabilidade da Dilma indicar o Temer, 2 vezes, e pedir voto para ele.
Eu acho que na economia, o Temer está trazendo a ideia da responsabilidade. Por isso é importante o teto no limite de gastos. Nisso ele está acertando. Agora, onde é que ele está errando? Duas coisas, pelo menos. Uma é não ter uma cara de excluído, nenhuma agenda para os excluídos. Os pobres, os negros, as mulheres, os gays. Ele precisa ter isso. Isso está de acordo com o futuro. O segundo é dizer quem paga a conta na hora de fazer o ajuste, que é absolutamente necessário. Quem é que vai pagar? Ele não está dizendo isso. Agora, na medida que congela os gastos, ou de um ano, pega o gasto da inflação do ano passado, durante 20 anos, isso vai pegar na cabeça do mais pobre, não? Isso não vai... Depende. O que a gente precisa é dizer o seguinte, olha, a soma dos gastos não pode ser diferente da arrecadação. Agora, você pode subir esse e baixar esse. É isso que eu digo. Quem vai pagar a conta? Tem que ser responsável, mas tem que ter prioridades. Isso ele não está dizendo ainda. Só que 20 anos é muito. Além disso, colocar na Constituição é muito grave, porque qualquer mudança que a gente for fazer no processo vai precisar de 2/3. Aí pode acontecer o que aconteceu na Argentina com o Menem. O Menem botou dólar igual peso. Tudo bem, acabou a inflação. Chegou um ponto da crise que eles tiveram que romper a Constituição para reorganizar a economia. Agora, se não cresce o gasto público durante 20 anos, senador, a desigualdade brasileira vai ser preservada. Mas não depende. Como? Se você investe para os pobres, tirando dos ricos, não tem problema. Só que não dá para estancar 20 anos. É exagero 20 anos. Não dá para ser dessa maneira de Constituição. É complicado. É uma amarra muito forte. Mas você pode limitar os gastos. Além disso, é limitar de acordo com a inflação. Mas se o PIB volta a crescer, vai ser possível aumentar. Eu vou apresentar uma opção de emendas a essa proposta de essa PEC. E vou apresentar com prioridades aonde os gastos devem crescer. Agora, aí tem que dizer onde é que diminui. E a arrecadação aumenta ou não? Se o PIB aumenta, a arrecadação aumenta. Não, mas eu estou falando de outros mecanismos, que ninguém fala, ou fala-se pouco, por exemplo. Propriedade, herança, isso. Imposto progressivo, grandes fortunas, isso aí você vai querer mexer? Vai ter que mexer tudo isso e novos impostos, se for preciso. E tem um item lá na proposta que fala em calamidades. Eu quero saber o que é, eu quero definir calamidades. Por exemplo, se um professor se aposenta, ele continua ganhando pelo Estado, pelo setor público. Aí a gente não vai poder contratar outro. Para mim é uma calamidade deixar a criança sem aula. Isso precisa estar claro que isso é calamidade. Porque hoje diz, em caso de calamidade, se rompe essa regra. Mas eu quero saber o que é calamidade. Agora, senador, realisticamente, o mundo político está desmilinguindo. Tá. Cada semana que passa, piora. Dilma versus Temer, uma grande incógnita, pelo que o senhor falou, nenhum deles hoje tem muitas condições. O senhor aventou novas eleições. O que seria isso? Eu não vejo outra alternativa para o Brasil se reencontrar. Porque hoje nós temos a política podre. E eu não estou dizendo fulano, ciclano, beltrano, é a política. É o sistema, é. Nós temos uma economia estancada, amarrada, que não solta, ao contrário, regride. E nós temos as finanças quebradas. Veja bem, finanças quebradas, economia estancada e política podre. Precisa dar um sopro nisso. Um sopro pode acontecer por revoluções, mas aí tem um custo muito alto. A gente tem que evitar, porque aí é o imprevisível. A gente teria que fazer um sopro vindo de novas eleições. Mas agora, como? Constitucionalmente não me parece possível. Constitucionalmente seria possível se todo mundo renunciasse. Mas aí é uma quimera. Impossível todo mundo renunciar. Então a gente pode fazer uma reeleição para presidente e vice. Mas aí precisa que os dois renunciem, que os dois assumam. Ou até diga, eles ficam até o fim do ano. Se faz uma eleição em outubro. E nessa eleição se escolhe um presidente e um vice por 2 anos, até 2018. Mas não é muito algébrico, senador? Muito algébrico, até a crise chegar a um ponto tal que a gente tenha que encontrar uma alternativa inesperada. Senão, a gente vai ter que escolher entre Dilma ou Temer. Agora, há um
não haveria, uma das críticas que faz à sua proposta, é que haveria um quê de oportunismo, que aí o senhor se candidataria a presidente. Eu não me candidataria. Da mesma maneira que o presidente Temer ofereceu o ministério ao PPS e o presidente Roberto Freire disse que, nesse caso, a primazia, ele disse, seria eu, e eu disse, não o serei, porque eu vou votar o impeachment. Como é que eu vou aceitar o ministério? Pega mal. Muito mal. Da mesma maneira, eu não aceitaria ser candidato. E nem tenho a menor vontade de ser candidato por 2 anos. E nem acredito mais que vou ser candidato a presidente. Eu não acredito nisso. Então, no meu caso, não seria nenhum oportunismo. Mas surgirão alguns nomes diversos. Eu acho que o perigo até é voltarem os mesmos. Esse é que é um perigo. Talvez sempre se fazer uma eleição para escolher os eleitores. Né? Importar o povo belga. Trazer mais eleitores de fora. Eu, inclusive, disse um dia desse uma frase que deu muita repercussão no Facebook, que é o seguinte: um juiz, ele prende um político corrupto, mas quem elege um político honesto é o eleitor. Não vai adiantar nada o trabalho do Lava Jato, ou vai adiantar pouco, se na próxima eleição votarem pessoas parecidas, ou até as mesmas. Agora, como o senhor falou, o sistema está apodrecido. Como é que se evita que essas figuras não voltem ou figuras semelhantes não voltem? No médio e longo prazo, eu não tenho dúvida, um grande processo de educação, no sentido pleno da palavra, inclusive a educação cívica, permitiria, sim, ter um conjunto de um eleitorado que escolheria pessoas melhor preparadas. Eu não tenho dúvida disso. Mas, no curto prazo, é esperar que a mídia, divulgando tantos podres dos políticos de hoje, de repente eles escolham políticos novos, diferentes. Podemos até descobrir que não são melhores depois, mas pelo menos renovaria. Uma das coisas, nesse pesar, como é que eu escolho o próximo presidente, que na verdade é isso. Quando eu votei pelo julgamento, era porque era preciso julgar a Dilma, se cometeu crime, conjunto da obra. Agora não vai ser só isso, agora a gente vai escolher um presidente. Agora, quando a gente não votar em Dilma, está votando em Temer. Isso aí exige uma reflexão muito grande para não cometermos erros. O erro de extinguir o mandato de um presidente eleita pelo voto direto, ou o erro dela continuar, ou o erro do outro continuar com o conjunto da obra do Temer, que já estava aparecendo. Dessa vez, os eleitores no Senado vão pensar no conjunto da obra do Temer também, e não só no conjunto da obra da Dilma. Vamos fazer um pequeno intervalo, senadores. Já voltamos com a nossa entrevista. Voltamos com o senador Cristóvão Buarque, do PPS, que está analisando se vai votar contra ou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Senador, o senhor há quantos anos está na política em Brasília? Menos que se imagina, porque eu fui candidato pela primeira vez com 50 anos de idade, estou com 72. Já são 22 anos. 22 anos. anos. O senhor imaginava, o senhor percebia que a podridão era essa? Era desse tamanho? Não percebi essa podridão e vou dizer mais, a maior parte ali de nós não sabia disso. Mas como é possível? É possível por duas coisas aí. Uma, porque o pessoal mais rigoroso, mais cuidadoso não entra nisso. Nem na campanha eleitoral? Nem na campanha eleitoral. Não entra nisso. Propina. A Caixa 2 entra muita gente. Aliás, entra muita gente sem nem saber o candidato. O coordenador de campanha tem que pagar a conta da televisão. O pessoal, a publicidade vai dizer que vai parar. O cara se vira. Chegar alguém oferecendo ali um dinheiro, é capaz dele pegar. Já aconteceu isso com o senhor ou não? Se aconteceu, foi com algum coordenador que não me consultou, porque eu ia dizer que não. E aí, o que é que podia acontecer? Não, que tem uma acusação com o senhor, né? O senhor sabe, Qual? Né? De que o senhor para fazer a campanha em 2006, recorreu ao Alckmin... Não, isso do Alckmin é conversa mole. Não é? Não, isso é conversa mole. Isso aí foi para voltar no segundo turno no eu jamais faria um acordo, inclusive como isso. Era até possível que alguém quisesse que eu fosse candidato para viabilizar o segundo turno, mas não para votar. Tanto que ninguém sabe quem eu votei no segundo turno. Eu votei no Lula, vou dizer aqui. Votei no Lula. Mas o PDT decidiu que eu
o Lupe e o Manuel Dias, não diríamos em quem votaríamos e liberou os militantes para votar em quem quisesse. Sim, sim. E eu fiquei calado. Não disse em quem votei. Mas Estou dizendo aqui, votei no Lula. Voltando ao nosso assunto, então, como é que é possível existir esse grau de deterioração no mundo político e pessoas não perceberem, pessoas inteligentes como você, Vou voltar. senhor? Uma parte não usa isso. E a outra parte acha que isso é absolutamente normal. Nem acha que é crime. Acha que isso faz parte do jogo. Essa é a tragédia no Brasil. Aliás, esse Machado, o Sérgio Machado, disse, eu achava que estava lá para fazer isso. Numa das declarações dele, ele falou isso. Virou normal. Por isso que eu digo, a política está podre. Não só os políticos também, sobretudo muitos. Boa parte deles. Boa parte. Mas a política está podre. Por isso a gente precisa de uma reforma profunda. E eu não acredito que nós, no Congresso, vamos fazer essa reforma. Agora, foi decidido que a próxima eleição, já de prefeito, em outubro, não pode ter doação de empresa. Isso é positivo, imagino. Isso é muito positivo, mas é capaz de aumentar caixa 2, a não ser que se faça o que a gente não fez ainda, é reduzir o custo de campanha. Sim. Não tem que ter marketing em campanha. Político não é sabonete. A gente devia ter uma campanha em que o candidato fosse à televisão falar, ou ao vivo, ou mandar uma fitinha lá, um CD com o seu discurso. Tinha que ser olho no olho, o eleitor e o candidato. O que custa é o marketing, que é caríssimo, tem que acabar com isso. Até porque eles também estão sendo presos. Tem que acabar. Marqueteiro tem que trabalhar para vender sabonete, para vender carro, para vender produtos. Não políticos, não líderes. Então, tinha que baixar o custo disso. E a gente não cuidou de baixar o custo. Por que se beneficiam disso, senador? Mas quem se beneficia? Os marqueteiros, os advogados. E os políticos também. Estamos vendo aí pelas relações premiadas pelo Lava Jato. Não, mas esses aí ou se beneficiaram ou usaram para a campanha. Se beneficiaram usando para comprar voto. É uma maneira perversa de se beneficiar. Eu não relaxo quem diz, eu não botei dinheiro no bolso, eu usei tudo para a campanha. É crime do mesmo jeito. É crime do mesmo jeito. E engana o povo, engana o Brasil, corrompe o processo nobre da democracia. Mas eu tenho a impressão que muitos que fizeram, eles nem têm a consciência de que é pecado. Acham que política é para isso. Essa é a tragédia nossa. Agora, o senhor disse aí, entre vírgulas, que o senhor não vê como o Congresso vai dar conta disso. Dessa sobretudo reforma. Esse Congresso que está lá Nenhum Congresso, no pântano. Então, como é que faz a reforma? Teria que ter uma constituinte exclusiva para isso. 20, 30, não precisava ser grande. Escolhidos para fazer isso e fazer uma Constituição pela qual eles não poderiam ser candidatos. Eles iriam fazer isso e iam para casa. Eu não vejo outra maneira. Porque quando a gente ali... E eu me candidataria a isso para não ser mais candidato para nada. Eu gostaria de fazer isso. Mas quando a gente está ali, com a perspectiva de ser candidato, toda vez que vai fazer uma reforma, pensa, isso aumenta meus votos ou não? Isso beneficia meu partido ou não? A outra coisa é organizar os partidos de outra maneira. E aí não seria difícil. Se a gente acabasse com a coligação, 60% ou 70% dos partidos apareciam. Se todo partido fosse obrigado a colocar candidato a presidente, governador e prefeito, não pudesse se juntar com o outro, não pudesse vender o seu tempo de televisão... Que é o que acontece. Que é o que acontece hoje, reduziria. E eu estou convencido que a gente vai caminhar para o parlamentarismo. Fui contra sempre. Votei contra o parlamentarismo. E por que o senhor mudou? Porque a gente está vendo que em 4 presidentes estamos tendo de fazer impeachment em 2. Então já estamos no parlamentarismo. Só que um parlamentarismo que exige 2/3 dos votos, que exige ver se teve crime ou não, que exige 180 dias, no máximo, é verdade, com 2 presidentes ao mesmo tempo. Então, é um parlamentarismo confuso, complicado. Agora, o parlamentarismo já foi rejeitado em plebiscito, em 2 plebiscitos. Um em 61 e outro depois da Constituinte. Como é que faria agora? Um terceiro plebiscito? Teríamos que fazer um plebiscito. Aliás, o Brasil devia usar mais plebiscito. Eu acho que, por exemplo, essa eleição que eu defendo já há bastante tempo, que a gente deveria fazer, podia ser inicialmente por um plebiscito, como a própria presidente Dilma falou. Ela sugeriu isso. Agora, ela só falou num programa de televisão. Ela não disse até hoje uma carta ao povo brasileiro dizendo que faria isso, nem outras coisas, como seria o governo dela,
Ela deveria fazer isso. E por que uma constituinte exclusiva e não uma constituinte para valer? O que implica o senhor fazer um balanço da Constituição de 88. Exige também. A gente está falando de política, Isso. eu falei. Mas eu creio que está chegando o momento de fazer uma revisão completa da Carta. Essa Constituição, com essa quantidade de artigos, e é uma corporação que o Ulisses chamava de cidadã, eu gosto de dizer que ela é corporativa. É uma Constituição onde as corporações foram colocando aquilo que lhes interessava e amarrando o país. Hoje, talvez a gente precise fazer um gesto de liberar esse país das amarras que a Constituição criou, e não para beneficiar o Brasil e o povo, mas para beneficiar os grupos organizados, corporativos, que têm condições de entrar ali na tribuna, fazer barulho, pressionar deputados, senadores. Agora, tem direitos sociais que vieram através da Constituição. Tem. E como é que faz com eles? Primeiro, Preserva? Não preserva? Eu acho que deve preservar muitos deles, mas deve preservar levando em conta a responsabilidade. Um benefício social que exige inflação não é um bom benefício social. É um benefício social irresponsável, em que você dá hoje e tira amanhã. Não vale a pena. A responsabilidade tem que estar na Constituição. Por isso, essa ideia do teto, desde que a gente ajuste, vai ser necessária. Mas, considerando realisticamente o que é esse Congresso que vai fazer essa gradação, o que é esse governo Temer, o senhor acha que vai vir uma coisa de penalizar quem ganha muito ou de penalizar quem ganha menos? Vai depender das pressões populares, vai depender das mobilizações. O problema é que as mobilizações não são feitas pelo povo, mas sim por grupos corporativos organizados. Grande daquilo que a gente chama conquistas sociais são conquistas de grupos, de trabalhadores, é verdade, mas organizados da aristocracia dos trabalhadores. Grande parte delas, como eu, funcionários públicos. Eu, professor universitário. Os direitos sociais, a gente precisa trabalhar na perspectiva, dos pobres, do povo, e não só das corporações organizadas. E segundo, com responsabilidade. É mentira oferecer coisas que exigem gastar mais do que arrecada e, portanto, traz inflação. Aí você dá hoje e tira amanhã. É isso que o Brasil se acostumou. Por quê? Porque queremos oferecer tudo para todos. Não caímos na verdade fiscal, dizer, não dá. Tudo para todos. Se esse país quer continuar com a desigualdade que tem, vai continuar dando para os ricos. Mas se quer ser um país justo, vai ter que tirar dos ricos. Você mesmo falou, imposto sobre propriedade, imposto sobre transferência de propriedade, ou seja, da herança. Vai ter que pensar tudo isso. Agora, o senhor que está há 22 anos eleito, já viu muita coisa, o senhor em 64 estava lá no Recife defendendo o governo de Miguel Arraes quando veio o golpe. O Brasil está indo para frente, senador? Tá. O Brasil está indo para frente. Apesar de tudo isso que está acontecendo? Tá. Na realidade, o Brasil está avançando. O problema é que estamos avançando mais devagar que o resto do mundo. Então, estamos avançando, ficando para trás. E, para mim, o grande problema aí é a educação. Por quê? Porque nós estamos numa época em que o capital, a riqueza é o conhecimento, que vem da ciência e tecnologia, mas que vem das universidades, que vem da educação de base. E a educação de base não está atendendo. Cada cérebro perdido nesse país equivale a um poço de petróleo perdido. É uma fonte de riqueza. Nós jogamos fora 60%, na verdade, 80% dos cérebros. Porque dos nossos 100 meninos, só 20 terminam o ensino médio com qualidade razoável. 20%. Ou seja, 80% a gente está jogando fora. Não estou nem falando dos 13 milhões de analfabetos, falando, inclusive, os que terminam o ensino médio sem qualidade. Aí, desses 20%, entram na universidade sem condições. Não tem condições hoje na universidade de formar uma elite intelectual que a gente precisa. A educação, o senhor acha que deveria ser totalmente pública, privada? Como é que o senhor acha que deveria ser? Numa democracia, eu acho que a gente não deve proibir escolas particulares. Mas não é democrático o país em que a gente precise pagar para estudar. Então, a escola pública deve ser da máxima qualidade para todos que quiserem. Mas se um ou outro quiser colocar o filho numa escola particular, deve ter direito, primeiro ponto. Segundo, eu falo escola pública, não falei estatal. Esse é um dos erros da esquerda, confundir estatal com público.
Tem hospitais estatais que não são públicos, foram apropriados pelos funcionários, pelos médicos que trabalham pouco e não atendem bem. Um hospital público é aquele que não tem fila para entrar, não sai doente e não paga. Pode ser uma entidade privada que o governo pague. Isso pode ser feito também em escola. Pode ter um ProUni para a educação de base. Como é que o senhor faz para a classe média ir para a escola pública? Como é que o senhor faria isso? Fazer uma escola pública boa. E talvez esperar o empobrecimento da classe média, que eu acho que não é o melhor. Uma escola boa. Agora, como é que eu defendo isso? Primeiro, não pode ser municipal. Tem que ser a União cuidar disso. Segundo, não vai ser rápido. Terceiro, não vai ser investir no sistema que está aí. Esse não funciona mais. É criar um novo sistema que vai substituir o atual, por cidade. Você chega numa cidade e o governo federal assume todas as escolas daquela cidade, começando por pequenas. Ali, todo mundo vai querer ir para aquelas escolas, inclusive a classe média. Em Palmas, eu visitei escolas públicas, municipais, tão boas, que a classe média entrou na justiça para ter o direito de estudar nelas. Agora, foram 13, 14, 15 anos para fazer 7 escolas. São 67 no município. Eles não vão levar 120 anos para chegar a todos. Eu não vejo outra saída a não ser a União assumir as escolas das cidades que não têm condições de dar uma boa educação. Voluntariamente. Certo, a cidade escolhe, pede para ser adotada. E aí a gente vai fazendo isso. Tentei com Lula, não quis. E apresentei essa proposta para Dilma, ela não quis. Chamei até os CIEPs da Dilma. Conversei com o Temer sugerindo isso. Vamos ver o que acontece. Não sei, não vi grandes interesses. Eu não vejo outro caminho. A ideia da federalização ou da adoção das escolas municipais, estaduais, pelo governo federal. Mas não das atuais. Uma nova escola, uma nova carreira de professor, ganhando bem, sem estabilidade, com avaliação. Tá certo. Infelizmente, vamos ter que encerrar, senador. Nós temos que ficar por aqui. Faço votos que o senhor estude direitinho a questão do impeachment e tenha um voto certo e pare de ser tão criticado como está sendo nas redes sociais, que está acontecendo. Muito obrigado pela audiência. Voltamos a semana que vem, aqui quinta-feira, sempre ao vivo na Globo News, programa Diálogos. Irá, como senador, julgar se ela cometeu ou não crime de responsabilidade, pedaladas fiscais, aquela coisa. Quanto a esse ponto, o que o senhor acha? Quanto a esse ponto, houve ilegalidade. Ilegalidade, mas é crime ou não? Não sei. Depende muito da gente ver a dimensão, os outros que cometeram coisa parecida e que a gente precisa saber se foi da mesma gravidade. Uma pessoa romper a velocidade além do limite é ilegal, mas o crime se mata. Eu acho cedo para dizer. Presidente Dilma Rousseff, e agora está em dúvida qual vai ser o voto, o que lhe vale críticas de todos os lados, dos que são a favor da Dilma, dos que são contra a Dilma, e também um assédio do presidente Temer, da presidente Dilma, disputando o seu voto. Explique a sua posição e suas dúvidas, senador. Eu não estou em dúvida, eu estou sem pressa, eu estou julgando. Quando você vê um juiz sentado na cadeira, você acha que ele está em dúvida? Não, ele está julgando, então ele vai devagar. Eu estou analisando para comprovar. Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. Nosso convidado é um político experiente, senador, é professor e está em dúvida em como vai votar no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos ver quem é essa figura.
Temos aí o senador Cristóvão Buarque, ele está agora no PPS e votou pela abertura do processo de impeachment da... Se houve ou não crime, eu já estou convencido que houve ilegalidade. São muitos olhos que a gente tem que olhar. Um olho é sobre a legalidade dos erros da Dilma. O outro é sobre o seu governo, as consequências desse governo para destruir quase o Brasil. Um terceiro é o olho para o futuro, o que é melhor para o Brasil. O quarto são os próximos meses, com o Temer. A análise de tudo isso demora muito. Agora, formalmente, legalmente, é crime de responsabilidade. O senhor deve